muito de veículos, da linha automotiva, etc. E vamos começar agora com o André Senador, explicando um pouco a trajetória dele profissional, nesse know-how aí de conhecimento muito grande que ele tem sobre o que é de carro, de veículo, de pessoas, de tecnologia, tudo que ele tem uma trajetória bacana. Boa tarde, André. Muito boa tarde, Elias. Boa tarde a você, ao seu público. É uma alegria poder participar com vocês aqui na Nova Difusora e conversar um pouquinho sobre tantas coisas que estão acontecendo no ambiente da tecnologia, essas transformações. Você sabe que na minha trajetória profissional, eu trabalhei durante muitos anos em grandes empresas, particularmente no setor automotivo. Por mais de 20 anos eu trabalhei na área automotiva e eu pude observar a evolução das tecnologias, o que era um automóvel há 20 anos atrás, o que ele é nos dias de hoje, né? E como isso foi se relacionando com as tecnologias digitais. As pessoas estão cada vez mais conectadas nos seus celulares, nos seus smartphones. Então eu faço uma brincadeira de que hoje um automóvel é um equipamento sobre rodas que permite que a pessoa instale o seu celular e continue conectada, porque ninguém quer mais ficar desconectado dos seus celulares. Nesse sentido, eu fiz há alguns anos ali, por volta, entre os anos de 2014 e 2016, eu fiz um mestrado justamente para pesquisar essas questões da inovação, né? E procurar entender como é que o comportamento das pessoas estava sendo influenciado por esse uso cada vez mais intensivo dos celulares, né? E justamente ali eu construí uma pesquisa sobre esse comportamento das pessoas e cheguei a publicar um livro, Nomofobia. O que é nomofobia? É o nome que se dá a essa dependência dos celulares. Esse nome, às vezes as pessoas não conhecem, mas elas conhecem muito bem o comportamento que isso representa, que é justamente essa incapacidade que às vezes temos de não estarmos conectados com os celulares, né? Então, André, a juventude de hoje, eu vejo, não só a juventude, mas estou vendo as pessoas, elas são 100% dependentes da tecnologia, do celular. Esses dias andando aí num transporte, eu contei que tinha mais ou menos 28 pessoas, 25 estavam com o celular ligado. Fiquei impressionado como as pessoas são dependentes para tudo. E até conversando com um rapaz ali, ele perdeu a estação de metrô que ele ia descer, porque ele ficou entretido no celular. Então isso daí está tomando a vida das pessoas, geral. O que você me diz? Esse livro conta essa situação? Exatamente. Você tocou num ponto excelente, porque o teu exemplo mostra como as pessoas estão no seu dia a dia, na sua rotina, no transporte público, como você mencionou, nos seus afazeres pessoais, e estão deixando de conversar com os outros. Verdade. Por conta disso. As famílias, cada um vai para o seu quarto e muitas vezes conversam por WhatsApp, estando em casa, né? E isso, eu acho que como qualquer outra situação na nossa vida, acho que a solução está num equilíbrio, né? Tudo que é em excesso pode ser prejudicial, né? Então, obviamente, a internet, as redes sociais, a comunicação digital esses recursos nos trouxeram enormes benefícios, né? Nós somos beneficiados porque nós podemos acessar informações de uma forma rápida, podemos conversar com pessoas, conectar aos amigos, à família, e isso é maravilhoso. O problema está no excesso, quando a pessoa não consegue mais se desconectar do seu celular, prefere ficar no mundo digital ao invés de se relacionar no mundo físico presencial, isso pode ser um problema. As relações de afeto, as relações de carinho, as relações de amizade ficam prejudicadas, né? E há uma falsa ideia de que a pessoa tenha muitos amigos no Facebook, tenha muitos amigos na rede social, quando na verdade ela está conectada com pessoas que muitas vezes ela sequer conhece pessoalmente. Né? Isso Podem ser pessoas que compartilham o mesmo interesse, isso é saudável. A pessoa gosta de música, a pessoa gosta de esportes, enfim, ela encontra grupos de interesse naquilo. Isso pode ser saudável, não há nenhum problema. Desde que
no momento em que a pessoa quiser fazer outras coisas, que ela quiser passear no parque, quiser fazer ginástica, quiser encontrar a família, ela consiga fazer isso sem sentir dependência de continuar com os celulares, né? Muito. Agora, tem as coisas boas que eu vejo pessoa fazendo receita de alimentação, comida, doce, essas coisas que até pego às vezes para fazer alguma coisa pelo Facebook, né? Que é fantástico. Mas também a distância familiar é complicada, né? Porque na mesma casa, como você falou, se está em quartos diferentes, já manda mensagem, já não sai mais do quarto para conversar, sentar. Difícil uma casa que hoje se reúnem para café da manhã, almoço, no mesmo horário. A internet está tomando conta de tudo e as pessoas estão vendendo uma imagem irreal. Elas mostram que são felizes nas fotos tiradas no celular e na realidade elas estão à procura disso. Seu livro fala disso daí também? Exatamente, eu acho que é um ponto excelente que você nos traz aqui, Elias, porque você sabe que está atualmente sendo veiculado na Netflix um documentário chamado O Dilema das Redes. É um documentário que faz uma denúncia muito forte contra as redes sociais. Ele entrevista, nesse documentário foram entrevistados vários ex-executivos dessas grandes empresas digitais, Facebook, YouTube, Google, etc., mostrando os tipos de recursos utilizados para fazer as pessoas ficarem cada vez mais e mais conectadas e dessa forma gerar negócios, gerar oportunidades comerciais para estas empresas, né? E já ali entre 2015 e 2016, quando eu fazia essas pesquisas, esse tema já estava aparecendo. Já haviam executivos dessas empresas naquela época que estavam se distanciando dessas empresas e começando esse tipo de denúncia. Então é absolutamente preocupante isso, porque esses algoritmos, você falou, por exemplo, da prática de buscar receitas, né? Isso. Então você vai reparar que quando você faz uma busca dessa em sites do seu interesse, você começa a receber muitas informações sobre aquele determinado assunto. Porque há um direcionamento para fazer a pessoa ficar, já que ela gosta daquele assunto, ela passa a receber muitas informações para que ela fique cada vez mais conectada. Isso vai aumentando a audiência dessas plataformas e dessa forma eles podem vender mais anúncios, podem fazer mais interesses comerciais. Então, como eu disse antes, os benefícios são maravilhosos. A pessoa que gosta de fazer, acompanhar receitas culinárias, de esportes, música, ela vai e pode navegar encontrando seus interesses. Mas tem que haver moderação. Eu costumo dizer que é importante que nós tenhamos ao longo do nosso dia janelas de desconexão. Ou seja, momentos em que a gente não precisa do celular. Você falou das famílias distanciadas, às vezes até quando elas estão juntas, quando elas vão almoçar, quando vão fazer uma refeição conjunta, está todo mundo com o celular. É verdade. Né? Num restaurante, às vezes um casal, estão os dois com celulares. Aí fala, mas o que está acontecendo? Não, eles estão se relacionando, só que estão se relacionando pelo ambiente digital, né? Então acho que é um momento aí para a gente fazer uma reflexão para um ambiente mais saudável, se voltar para as coisas mais essenciais da vida. E talvez a pandemia, ao mesmo tempo, tenha trazido a necessidade das pessoas ficarem mais tempo conectadas aos seus celulares, porque elas estão afastadas muitas vezes dos seus escritórios, dos seus trabalhos, né? Mas também deu a chance de elas estarem mais em família, mais em casa e valorizar esse ambiente. Então acho que é uma reflexão que pode ser feita agora. É verdade. Na realidade a pandemia teve Na realidade a pandemia teve duas situações. Uma situação foi o ajuntamento familiar. Mas também desencadeou uma série de divórcios, que a pessoa começou a ver que não era muito tempo para ficar junto, né? Então, antes de você responder, eu vou chamar aqui o comercial nosso, para a gente continuar depois com o nosso apresentador, Rogério Nares. Muito bom dia, queridos ouvintes. Desculpa o atraso, eu acabei pegando um trânsito meio complicado vindo para cá, mas estamos aqui já. Obrigado, Elise, por ter iniciado o programa. Quero dar um abraço para o meu grande amigo André Senador, que está aqui. Uma honra tê-lo, o André, aqui. Acho que o Elise já apresentou. O André
uma pessoa que se destacou muito no meio da comunicação, ainda trabalha com comunicação, que é uma honra para a gente, e mesmo como comunicador, coisa que é raro no Brasil, conseguiu o status de diretor de assuntos corporativos da Volkswagen do Brasil, com um know-how muito grande, também pela Mercedes-Benz, e é uma pessoa de um conhecimento não só estratégico, corporativo, mas também uma visão muito profunda sobre o ser humano. Acho que vocês falaram um pouquinho do Nomofobia 2.0, que é o livro do André, que eu tive a honra de ler, tive lá no lançamento do livro. Não me engano, se ia atualizar até uma nova edição, né, André? A gente, da última conversa que nós tivemos, você estava meio no ar aí, essa possibilidade, né? É verdade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como meus estudos continuaram aí na sequência. Muito legal. Também hoje participa com a gente aqui, nosso querido amigo também, Michael Isaac, que vai também participar junto com Elias, fazendo pergunta para o André. E o André é o nosso convidado do programa todo. Bom, acho que vocês estavam falando um pouco sobre a questão da pandemia, né? E o que mais me chama a atenção, André, nesse processo de reintegração do ser humano com uma nova concepção de vida, é um olhar de uma pessoa tão experiente como você, preparada, que enfrentou inúmeras pressões no mundo corporativo, né? Porque ser diretor, como você foi com excelência da Volkswagen do Brasil, não é fácil, né? Só quem está lá sabe de fato o que é. Como que você vê hoje essa modificação da sociedade, esse novo dilema de encontrar novas soluções, um novo olhar sobre a nossa existência daqui para frente, tanto no mundo corporativo, no mundo profissional, como no mundo individual, André? Rogério, a pergunta é excelente e eu queria, antes de respondê-la diretamente, fazer um rápido passo anterior nessa sequência dessa trajetória que eu desenvolvi como executivo do mundo corporativo, onde aprendi bastante. Mas quando eu saí da Volkswagen em 2018, eu fiz uma experiência que talvez tenha somado tanto quanto em um ano na minha vida, quanto os 30 anteriores na forma... Ficou fora do país, né? Exatamente. Eu fiz uma viagem para a Austrália, né, onde eu tinha um filho estudando. A ideia inicialmente, junto com a minha esposa, era visitá-lo apenas, passar alguns dias de férias. Eu acabei ficando um ano no país, né? E foi uma experiência magnífica, porque eu pude aprender com uma sociedade que talvez, em vários setores, já alcançou muito de aspectos que nós buscamos ainda no Brasil. Por exemplo, o respeito à diversidade, o respeito à sustentabilidade, o respeito à coisa pública, né? O cidadão é tratado de uma forma respeitosa, as verbas públicas são direcionadas para o bem público, né? Então, eu pude aprender nessa sociedade, quando eu fui estudar nas universidades australianas. A primeira aula foi uma recepção pela diretora da escola, mostrando o programa de diversidade, da qual ela não apenas era uma apoiadora, mas como um membro também da causa GLT. Então, uma série de aspectos que você vai observando e vendo com aquela naturalidade. Então, se alguém que entra para o trabalho usando o cabelo azul, ou de qualquer outra forma, as pessoas são respeitadas e ninguém se preocupa com isso. E o fascinante era ver, por exemplo, nessa sociedade, que uma pessoa que, por exemplo, trabalha num escritório e a pessoa que limpa esse escritório, ambas, no final de semana, frequentam o mesmo parque público, compartilhando a mesma churrasqueira pública. Então, apenas são trabalhos diferentes, né? Não é como aqui, onde há infelizmente, uma certa distância das pessoas, né? Então, nós falamos sobre as redes sociais. Eu acho que elas trouxeram, entre os benefícios, conversava aqui com o Elias um pouco sobre os problemas da dependência excessiva, mas entre os benefícios é esse empoderamento das pessoas. As pessoas passaram a se manifestar, passaram a poder se expressar e cobrar das empresas, das instituições do governo, novas posturas, né? Então daí a gente vê esses movimentos em defesa da diversidade de gênero, de raça, de todas as formas a sociedade tem se manifestado, consumidores cobrando as empresas pela qualidade, pela responsabilidade de seus produtos, pelo respeito ao meio ambiente. Então isto vamos dizer assim, na sequência desses estudos, você me perguntou se viria uma nova edição, eu derivei um pouco para esta área da reputação, como as empresas, as instituições, as pessoas de uma forma geral terão que se posicionar em respeito a essas demandas da sociedade para poder fazer frente a essas situações. Mas aí, André, é sempre um dilema, né? O Humberto Eco, com muita propriedade, né? Ele afirmava antes do falecimento dele que as redes sociais também nivelaram por baixo, né? Sobretudo, se a gente pega a sociedade brasileira, nós temos aí o lado positivo, que é o poder de expressão, que se multiplicou,
mas as pessoas não fazem muito bom uso disso, tecendo comentários sobre coisas que não conhecem e também criando algumas situações de confusão, de mal entendimento e propagando também informações que não são lá muito bem apuradas e muito bem direcionadas. Eu acho que essa dualidade é sempre muito presente, né, em todos os nossos aspectos da sociedade. Voltando à nomofobia, eu me lembro que uma coisa muito bacana que você escreveu, você falava sobre a questão do celular que está se multiplicando, que as pessoas têm esse acesso cada vez mais à informação, mas aí entra esse ponto de saber o que fazer com a informação, que eu acho que a maioria não sabe, diferente de um país primeiro mundo, talvez onde tem uma consciência maior, como você citou a Austrália, ali perto também a Nova Zelândia, que também é um país bem estruturado, a sociedade brasileira não tem isso, né? É um aspecto muito complicado, né? E aí a pergunta é, a quem cabe, de fato, esse poder? É o Estado? É hoje, no mundo globalizado, uma participação coletiva também de transformar, de educar, de lapidar essa aglomeração de informações? Você sabe que talvez esse nem seja um problema particular do Brasil. Eu acho que em várias partes do mundo, esse excesso de informações, esse volume de discussões que estão havendo, tem levado a um problema muito sério, que é a intolerância. Porque as pessoas começam a manifestar uma determinada opinião, uma visão, e aquelas que têm uma opinião diversa, ao invés de participarem de um debate saudável, onde todos pudéssemos aprender, elas passam a criticar. E aí é uma necessidade de afirmar o seu posicionamento inicial, pressionando, e a pessoa cancela, com o termo da moda, né? Cancela o outro porque fez algo que discordava. Então, isso não é bom. As redes sociais têm no seu potencial a chance de nos compartilhar, de nos trazer muitas informações. E nós estamos recusando a isso. Nós estamos querendo só aquelas, como disse o Elias um pouco mais cedo, que afirme aquilo que a gente já pensava antes, aquilo que a gente já conhecia, aquilo que a gente já sabe. A gente quer só validação. E isso traz um dos fatores muito perigosos da atualidade, que são as fake news. Então a pessoa tem um determinado pensamento político. Aí ela vê uma notícia que confirma aquele pensamento, ela imediatamente pega aquilo e compartilha no seu grupo de WhatsApp, sem ter o cuidado de ver se aquela notícia foi produzida por um jornalismo sério, por uma empresa de jornalismo com credibilidade, e se afoba como se quisesse compartilhar a justificativa da sua tese, a confirmação da sua tese, e isso faz com que essas notícias falsas comecem a ganhar corpo, chegando a influenciar, como a gente tem visto, eleições, questões, as famílias estão brigando entre si, poderia ser diferente, né? Eu torço para um time de futebol, você torce para o outro, né? Eu vou fazer uma brincadeira quando o seu time perder, você vai fazer quando o meu perder, e a gente vai continuar sendo amigos, não precisa ser de outra forma. A política, podemos ter... Desculpa. Faz tempo que o time do André não ganha um título, não vou falar qual é. Eu já não posso ser intolerante, já que eu falei, né? Mas na questão da política, na questão das visões sobre como as coisas devem se proceder, então, eu acho que isso de novo, você colocou bem, uma grande dicotomia entre oportunidades e os problemas que isso tem causado, né? Legal, deixa eu girar aqui a mesa, o Elias, o Michael. Só mandar um abraço para o nosso diretor de conteúdo, Luciano Pereira, que hoje também está ausente do programa, teve aí um probleminha e uma tarefa particular para resolver. Um abraço para o Luciano. Elias, continuando o bate-papo. André, eu gostaria de saber, na linha de carros, com a tecnologia, e você ouviu uma entrevista sua um tempo atrás sobre carros elétricos. O que você acha? Demora para vir para o Brasil? Está vindo, está chegando e a gente não sabe? O que você tem a dizer sobre isso? Tecnologia e o carro eletrônico, o carro elétrico nas ruas. Olha, é bem interessante essa questão. Até alguns anos atrás, alguns achavam que isso poderia demorar muito tempo para chegar. E vai chegar muito mais rápido do que nós talvez esperássemos há algum tempo atrás, porque é natural, dentro da evolução da tecnologia, vai havendo, primeiro, um barateamento dos custos, que vai tornando a tecnologia mais acessível, e depois vai se criando as condições de um sistema. O carro elétrico depende de um sistema de abastecimento. Então não adianta eu ter um carro elétrico aqui em São Paulo, por exemplo, e queira viajar até o Rio de Janeiro. Não adianta, se eu puder abastecer em São Paulo e não puder no Rio de Janeiro, apenas como um exemplo, né? Eu não vou conseguir retornar.
Então, é importante que haja uma distribuição do sistema de abastecimento, uma geração de oferta de serviço, e acho que isso virá muito rapidamente, né? O automóvel está passando por uma grande transformação, não só o seu modelo de propulsão, né? Mas a forma como as pessoas se relacionam com o automóvel, né? Você falava mais cedo do comportamento dos jovens com o digital, né? E essa é uma das maneiras que a gente tem visto um novo comportamento dos jovens que muitas vezes não se importa, como quando eu era um garoto, a gente sonhava o dia de fazer 18 anos para tirar uma carta, né? E hoje em dia não se vê o jovem com o mesmo apetite pelo automóvel. Porque ele tem os aplicativos que o levam, ele vai para uma festa, ele quer ficar um pouco mais à vontade para poder tomar sua cerveja, esse tipo de situação, né? Os jovens estão mudando o conceito de carro, de dirigir. Eu estou vendo que na família mesmo, os jovens não querem mais carros. Porque eles ligam, chega um carro ali, deixa, não tem despesa com estacionamento, com nada, né? E é muito rápido esse serviço prestado. É verdade. E a nova situação dos carros híbridos, né, que estão chegando, que, como você falou, viajar ida e volta, eu acho que o híbrido, que seria uma boa saída de imediato, sair com o tanque, com o carro elétrico carregado e voltar no combustível, né? Então essa é uma saída muito bacana, mas eu não sei como que está essa produção. Só acrescentando o item na pergunta do Elias, é importante a gente citar como referência, porque uma coisa é um carro compartilhado, uma vida compartilhada num grande centro, né? Nova York, Londres, São Paulo. Outra coisa é interior. E assim, eu acho que são duas questões importantíssimas, né? Porque talvez no interior, pessoas que moram em cidades afastadas dos grandes centros, é necessário ter um carro, ter um veículo, até porque a mobilidade é outra, o conceito de smart cities também, ele difere, né? É muito isso, não é também, né, André? Você tem toda a razão. Eu acho que não só na questão do automóvel, mas também na questão dos celulares, muitas vezes em algumas regiões do país não tem o mesmo recurso. Não tem uma oferta de banda larga, não tem linhas de transmissão que permitam uma conexão mais eficiente, né? Então muita gente fala, agora como nós aprendemos a fazer as coisas à distância, então não vai precisar mais voltar para a escola, não precisa mais voltar para o trabalho. Não é verdade em todos os lugares. Há muitas carências ainda, infelizmente, no país, e muita gente que não sequer tem muitas vezes alimento dentro de casa. Imagine ter um smartphone com conexão banda larga, né? Então, e em relação ao automóvel, também tem que se olhar, o Brasil é muito grande, tem especificidades em diferentes regiões, né? Então é muito difícil fazer um único produto, um único projeto. Então você tem razão, talvez no primeiro momento mais uma opção para as grandes cidades e depois com o tempo talvez alargando a oferta em todo o país, né? Bom, eu queria aproveitar a presença do André Senador aqui para utilizar um pouquinho mais do seu conhecimento aí, vasto conhecimento, aliás, em relação à comunicação, às mídias sociais. Eu tive a oportunidade de me formar no curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, né? E uma das questões que é muito debatido é o limite da liberdade de expressão. E durante muito tempo no Brasil, nós vimos que determinados meios de comunicação basicamente detinham o monopólio da formação da opinião pública, né? Basicamente televisões, alguns canais específicos. E então surgiu a internet, surgiram as mídias sociais. E você utilizou uma palavra que eu tenho pensado muito ultimamente, que é a questão dos cancelamentos, né? Você acha que nós corremos o risco de termos uma tutela ideológica nos próximos anos, em relação a determinadas opiniões, porque nós temos 3 grandes empresas que detêm as mídias sociais hoje, né? Se por um acaso elas decidirem o que é certo e errado você poder expressar, nós podemos estar basicamente diante de um grande inimigo da liberdade da expressão humana em escala global, né? Você vê isso ou você acha que não? O risco existe. O risco existe. Eu citei aqui o documentário O Dilema das Redes, e ele mostra a capacidade que essas empresas têm de manipular a informação, manipular o acesso que nós fazemos a essas redes. Mas, mais uma vez, esse empoderamento da sociedade, essa maior cobrança, também tem levado a mobilizar autoridades, governos e a pressionarem essas empresas. Então, eu acho que nós estamos em meio a uma transformação que não terminou.
né? Nós ainda vamos desembocar numa nova situação e eu quero acreditar que haverá chance de se estabelecer algumas alterações. Isso já vem acontecendo, por exemplo, em 2018, o Facebook teve lá nos Estados Unidos seríssimos problemas junto à justiça, etc., e precisou estabelecer medidas que mudavam a forma de gestão dessas redes, né? Mas você falou na sua experiência estudando gestão pública, eu acho que os governos terão um papel muito determinante nisso, Sim. né? Uma vez mais falando dessa minha experiência internacional, quando eu falei da Austrália, o Rogério acrescentou a Nova Zelândia. Na pandemia, a primeira-ministra da Nova Zelândia foi tida como uma das mulheres de maior êxito no mundo pela competência com a qual ela fez a gestão das questões da pandemia. Primeiro porque ela fechou por completo o país, as fronteiras, determinou um lockdown, um isolamento social total no país, mas ela não só impôs sacrifícios à população, mas ela mostrou uma outra forma de fazer gestão. Ela impôs sacrifícios a si própria e ao seu governo. Ela cortou o seu próprio salário, o salário dos membros do seu governo. Ela fez, junto com a população, uma série de sacrifícios. Foi explicando à população por que certas medidas eram necessárias e foi dessa forma conseguindo o apoio popular a tal ponto que hoje a Nova Zelândia encerrou por completo o problema com o coronavírus. Não há mais nenhum caso. Mas houve aí planejamento, estratégia, organização, conhecimento, postura, não é? É verdade. E mais do que isso, havia um histórico. Você Sim. sabe que o país, a Nova Zelândia, é um país maravilhoso, mas ela tem como problema a questão de terremotos. Uhum. Então, o país é muito bem treinado para situações de emergência. A população é muito bem treinada. Então, eles tinham uma escala... existe uma cultura do alerta. Uma cultura do alerta. E eles já tinham uma escala de 1 a 4 em níveis de gravidade para situações de emergência. O que ela fez com o seu governo foi adaptar essa mesma escala para o coronavírus. Então também se criou uma escala de 1 a 4 que já era compreendida pela população e as pessoas entendiam a navegação até o momento que ela determinou o nível 4 ao máximo de isolamento total. Que é uma coisa preventiva. Também queria destacar aqui, o André, senador, está acompanhado da sua esposa, Cristina, nos dá a honra de estar aqui no estúdio acompanhando. Deixa eu só fazer um breve parênteses. Eu tenho uma participação da Elisete Faza, de Portugal. A gente tem um áudio gravado com ela, uma entrevista que a gente acabou não concluindo num programa anterior do Eco Bagagens. A Elisete tem um projeto muito bacana lá chamado Eco Madres, que é um projeto que traz uma vida sustentável para as crianças. Desenvolve em Portugal, André, e também parte no Brasil, mostrando para as mães que é possível também criar uma cultura natural, uma cultura envolvendo valores sustentáveis, sem muito essa cultura do consumo. Então a gente vai botar um trechinho de uma entrevista com a Elisete. Vamos lá, Vavá. Falando um pouquinho sobre o projeto da Ecomadres, né? A Ecomadres é uma plataforma para inspirar as mães a terem uma vida mais sustentável e minimalista. Então é um lugar, né, de encontro com essas pessoas e para que nós possamos refletir sobre o nosso cotidiano, né? E também apresentar oportunidades de mudança de comportamento, mudanças de paradigmas, né? Então essa que é a principal missão, né, da Ecomadres. E além disso, a gente troca muito também sobre mudanças práticas, né? Então, por exemplo, ao invés de consumir determinado produto, por que a gente não testa um produto que tenha um impacto ambiental menor? E aí eu posso falar N exemplos, né, que a gente trabalha ali no cotidiano. Então, por exemplo, o shampoo. Será que se a gente usar o shampoo sólido, né, que a gente não vai ter aquela quantidade de embalagem plástica sendo gerada, ele é melhor para nós, né? Ele não pode ser uma boa alternativa? Então, a gente apresenta, né, oportunidades para as pessoas, não relacionada à marca, não é isso o nosso viés. O nosso viés é mesmo de opções de compra, né, de geração de demanda de mercado, né, relacionado a produtos que têm um viés mais conectados com a sustentabilidade. Então, é assim que a gente atua, né? A gente não fica falando de marcas, mas o que a gente quer mesmo é que as pessoas olhem para o próprio consumo e pensem, né, como é que eu posso fazer para gerar menos resíduo, o que eu posso fazer para trazer proporcionar para, sei lá, para o meu filho uma experiência interessante ao invés de comprar um presente para ele, por exemplo, né? Então eu estou dando alguns exemplos assim para tangibilizar o que a gente trabalha lá dentro do Ecomadres. E assim, eu convido a todos para participarem da plataforma, né, especialmente as mães, para poderem acessar esse tipo
tipo de informação e também dividir conosco nas experiências. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Eu sou mãe de primeira viagem também, eu tô aprendendo a ser mãe, né? E é muito gostoso receber, né? Troca, né? Receber informações. E a gente ali vai, né, mutuamente se apoiando, trocando e evoluindo, que eu acho que é o principal, né? Então, quero novamente dizer para você, super grata por esse espaço, para poder falar com as pessoas e também convidar a todos para que todos possam fazer uma reflexão sobre o cotidiano e como que pode gerar um impacto mais positivo, né? Porque existem impactos positivos e impactos negativos, que nós possamos trabalhar nos impactos, né, positivos. Um super abraço, Rogério, e até mais. Legal, então voltando, obrigado, Elisete, pela participação lá de Portugal. Vale a pena vocês acompanharem o Ecomadres nas redes sociais. André, eu vi aí que você está de Virtus, né? Virtus, que é considerado um carro super inteligente, uma grande aquisição da Volkswagen envolvendo inteligência artificial. Queria que você falasse um pouquinho o pessoal de casa que ainda não conhece, né? Eu vou falar assim, mas se você me permitir, claro. Antes eu quero fazer um comentário sobre a mensagem que a gente ouviu da Elisete. Primeiro, cumprimentá-la. Não conhecia, está de parabéns e acho que é um exemplo concreto daquilo que eu procurava dizer. Os governos terão um papel, as empresas terão um papel, mas é a sociedade empoderada provocando as mudanças. Ela é um exemplo de uma iniciativa que ela está conduzindo, está mobilizando pessoas para a questão da sustentabilidade, como você também se dedica a esse tema há tanto tempo, vocês todos aqui, e é desta forma que as coisas vão se transformar. E na evolução dos meus estudos, quando eu disse que começo a me preocupar com a reputação, como é que isso será construído, é que só poderão, eu quero dizer justamente que só poderão vencer as empresas que tiverem sensibilidade para ouvir a sociedade. Então, essa voz que a Elisete está levantando, Portugal, que é uma terra muito querida para mim também, minha família, a Cristina e eu, temos cidadania portuguesa. O meu filho que eu fui visitar na Austrália, hoje está morando em Portugal, né? Então, é muito bacana essa conexão entre Brasil e Portugal e a gente poder ouvir a experiência que ela está desenvolvendo a partir de lá. Então, acho que é um belíssimo exemplo, eu a cumprimento, e cumprimento você por compartilhar e dar esse espaço a ela, né? Porque é um exemplo claro de como a sociedade vai evoluir a partir desse tipo de iniciativa que as pessoas tomarão, né? Em relação à tecnologia, a inteligência artificial vai fazer parte cada vez mais da nossa vida. Você citou o exemplo do automóvel, que tem um sistema de inteligência artificial desenvolvido em parceria com a IBM. É muito interessante porque você, ao invés de ficar procurando nas páginas de um manual do proprietário convencional, você dialoga, vamos assim dizer, com o automóvel para procurar identificar qual é o problema que ele apresenta e como deve ser corrigido, né? E isso fará cada vez mais parte da nossa vida, né? A inteligência artificial já está presente, por exemplo, sistemas de atendimento bancário. A gente liga para ter uma informação do banco, de um cartão de crédito, a gente está conversando com um robô. Depende do banco, que é bom, né? Sistemas de atendimento de empresas, serviços de atendimento ao consumidor, uma série de mecanismos, todo tipo de trabalho repetitivo, em grande parte será ocupado pela tecnologia, pela inteligência artificial. Os robôs estão nos mandando e-mails com promoções, com divulgação de produtos, de empresas, enfim. Então, isso é importante. Que eu vejo uma tendência em dois grandes extremos, dois grandes pilares, que na verdade estão cada um num extremo. Cada vez mais inovação e tecnologia de um lado, mas cada vez mais humanização do outro. Porque justamente em meio a tanta tecnologia, se nós não abrirmos espaço para pensar no planeta, pensar nas pessoas, pensar na solidariedade, a pandemia, infelizmente, faz com que surja um mundo um pouco mais pobre, um pouco mais carente, com pessoas com mais necessidades, né? Então isso faz com que a gente tenha a necessidade de ter uma solidariedade, uma atenção com o próximo. E a pandemia trouxe isso. Em parte isso já está indo embora, mas eu tenho a esperança e a expectativa que em grande parcela isso permaneça e as empresas, as instituições tenham esses cuidados com os outros para que a gente possa ter um mundo melhor. Elias? André, eu gostaria de fazer uma pergunta. No que a indústria automobilística ela mudou em contribuição ao meio ambiente? Produtos, peças, equipamentos, em geral, que interagem ao meio ambiente. Acabando com o couro, que é tão falado e tão criticado, mas que
hoje tem outros produtos para atender essa demanda e no que o carro está integrado ao meio ambiente? Eu acho que é um ponto excelente e na sua própria pergunta você traz parte da resposta, né? É justamente um conjunto de esforços que essa indústria faz, seja em relação aos materiais que são utilizados, seja em relação aos componentes que fazem parte desses produtos, mas também a questão das emissões, a questão do carro elétrico, que em parte ajuda nessa solução da questão de um número elevado de emissões que os automóveis a combustão tradicional apresentam. Então, acho que ainda há muito que se fazer, acho que ainda há muito para se avançar, mas essa indústria tem essa preocupação chave em promover a sua tecnologia, promover a sua evolução, o seu desenvolvimento com o respeito ao meio ambiente. Michael. André, eu tenho uma pergunta que dificilmente você vai ter a resposta, porque eu acho que não tem uma resposta para ela, né? Quando o São Paulo vai ganhar o título de novo? Era exatamente difícil, isso. Quanto que você vê? Quando o Ceni voltar pro gol, acho que vai ser, né? E recentemente a Tata, ela comprou os direitos, alguns 3, 4 anos atrás, comprou os direitos da Land Rover, né? E você vê a Índia sendo preponderante, tendo uma preponderância aí bem real no mercado automobilístico, né? Então a minha pergunta é muito simples: por que o Brasil não produz carro? Por que não temos uma empresa nacional, né? Nós temos a Volks no Brasil, temos a Ford no Brasil, né? Que inclusive tem uma discussão interessante se é do ou no, né? Então, e tivemos Gurgel, Cooper Sugar, né? Essas duas iniciativas, mas por que você acha que a gente não tem uma empresa nacional que produz carro? É uma questão interessante. A indústria automobilística teve início com um incentivo governamental nos anos 50. Juscelino Kubitschek proporcionou a abertura do país a essas empresas que naquela época vieram ao Brasil. Muitas delas são empresas que estão aqui há 50, 60 anos, justamente por essa razão. Mas o Brasil teve uma indústria nacional e que era muito visionária, era o Gurgel, né? E ele queria fazer um carro elétrico nos anos 70. Né? Nos anos 70. Interessantíssimo, hein? Então, era uma coisa completamente fora da realidade. Para muitos ele era um louco, um sonhador, mas ele deixou ali uma semente de algo que hoje talvez esteja se tornando uma realidade. Eu acho que a principal razão, talvez não exista uma única, né, para que isso ocorra como você descreve, é que é uma indústria muito cara, de um investimento muito grande, a construção de fábricas, de desenvolvimento de tecnologias. Então, eu acho que essas empresas estão bastante integradas ao Brasil e atuam, participam da sociedade brasileira de uma forma que elas contribuem bastante para geração de empregos, para geração de recursos e atividades no país. Então, realmente não são muitos dos países do mundo que conseguem ter a sua própria indústria, mas acho que o Brasil está bem representado da forma como o parque industrial está estabelecido aqui no país, né? Eu acho que nós temos que lutar sempre para que haja produção local gerando empregos e não que se limite à importação de automóveis, né? Deixa eu aproveitar também um assunto. Nós temos aí a Toyota, que ela tem lá o parque eólico dela para gerar energia, né? Você vê hoje as empresas do Brasil, não só as montadoras, mas também voltado para essa concepção de energias alternativas, seja no eólico, seja na energia solar? Eu acho que essa é uma demanda fundamental da sociedade, do planeta, porque como está não pode continuar, né? Nós temos prazos de validade se não mudarmos a forma de tratarmos a geração de energia de uma forma geral. Então eu acho que essa iniciativa aqui eu não conheço em detalhes que você citou, mas ela se soma a tantas outras muito relevantes, né? A Toyota é uma das empresas no mundo que tem uma questão muito forte com a sustentabilidade, tem um automóvel já há bastante tempo, que é um híbrido, né? Então eu acho que a pressão da sociedade, a pressão positiva, a pressão saudável da sociedade por um maior respeito ao meio ambiente será um papel fundamental para que essas empresas busquem mais e mais tecnologias que sejam amigáveis. Elias? O governo, há um tempo atrás, ele fez um financiamento para as residências colocarem energia solar. E foi um teste de 1.000 residências, e essas 1.000 residências em 3 horas lotou e já parou. Será que isso daí volta? Tem alguma coisa para reconseguir esse financiamento? O governo vai abrir de novo? O que você acha sobre essa energia solar residencial? Você sabe que na minha casa
o Rogério fez a gentileza aqui de apresentar a Cristina, minha esposa, nós discutimos muito atividades, porque ela também tem uma consultoria e ela é uma profissional especializada na área imobiliária, a gente discute muito essa coisa e a gente fala com muita alegria que durante muitos anos eu trabalhei na indústria automotiva e ela na indústria imobiliária, então nós tratávamos dos dois grandes sonhos de uma família, né? Que é ter um carro e ter uma casa. Um vendia carro, outro vendia o imóvel. Então a gente discute questões como essa. O exemplo que você citou eu não conheço em detalhes, mas eu acho que é mais um na direção dessa busca por energias amigáveis ao meio ambiente, ao país, à sociedade, e que busquem essas soluções mais amigáveis. Talvez no Brasil, uma das coisas que nos falta é uma maior coordenação. Iniciativas são tomadas aqui e ali, mas não há uma certa continuidade, né? Nos falta consistência, nos falta repetição, nos falta ter um plano diretor de país, né? Que é o que você vê em determinadas regiões do mundo. Bem colocado. Mas essa iniciativa foi uma iniciativa muito pequena, 1.000 residências só, e é uma situação econômica muito, muito bacana. Se você puder depois ver essa reportagem, foi feito aqui em São Paulo e teve um sucesso total. Só que aí depois do sucesso, que em 3 horas acabou, todos já pegaram o coeficiente dele no financiamento, acabou, não teve uma inovação. Isso daí é fantástico para as residências brasileiras, né? A Cristina está me sinalizando aqui que isso custa muito dinheiro, né? Mas é mais um exemplo da falta de um plano diretor. Imagine se o país se determinasse a fazer um grande investimento em energia solar, criando uma plataforma, trazendo empresas, barateando o sistema, promovendo incentivos, aí nós teríamos a condição de, talvez, como você falou, a experiência magnífica, mas também amplificada e não isolada. Mas um dia tenta se colocar metrô, no outro dia tenta se fazer aquele, como é que chama por cima ali? O teleférico? Não o teleférico, aquele que usaram para a Copa do Mundo para fazer aquele que é elevado por viaduto ali. Me fugiu agora. Monotrilho. O monotrilho. Sim. Então, não tem um plano diretor, não tem uma lógica. Em vez de investir numa direção só, né, a gente fica fazendo tentativas. Na verdade, a pandemia provou isso, as pessoas ficaram um pouco mais atentas, né? Desperdício, né? É verdade. Não tinha dinheiro para nada. No entanto, arrumaram dinheiro para o hospital de campanha, arrumaram dinheiro para respiradores que não chegaram, arrumaram dinheiro aí do auxílio emergencial, que é uma coisa positiva, né? O governo federal fez isso, na minha visão, mas tinha dinheiro, não é verdade? E mostra que é necessário ter essa sensibilidade com as pessoas. Não fosse o auxílio emergencial, talvez muita gente estaria numa situação muito pior do que já se encontra com os efeitos tão duros dessa pandemia, né? E também tem um detalhe, né? A gente tem muita coisa para cortar de gastos, né? O desperdício é muito grande no Brasil em vários setores, né? Michael... Aproveitando essa questão da Michael nunca desperdiça comida, André. Nem cerveja. E principalmente quando ambos estão juntos, não há nenhum desperdício mesmo. Aproveitando essa questão da pandemia que vocês tocaram, o bom de ter o André como convidado aqui é que ele consegue falar sobre diversos assuntos ali, né? Pegando um pouquinho sobre a sua experiência em relação aos estudos da dependência do celular, dependência das mídias sociais, como que você vê? É claro que é difícil fazer uma análise ainda, porque estamos nesse período de finalização, se Deus quiser, dessa pandemia, né? Mas como que você vê o futuro das pessoas em relação à dependência dessas mídias sociais pós-pandemia? Olha, é bem difícil essa questão, porque eu acho que nós vivemos na pandemia uma profunda transformação com o digital. Ele amplificou muito, porque pelo distanciamento social, especialmente nos primeiros meses da quarentena, não havia outra forma de se comunicar que não fosse o digital. Então, até mesmo pessoas que, por qualquer razão, não tinham muita facilidade, não tinham domínio sobre isso, sobre esse tipo de conexão, às vezes em vídeo, etc., todo mundo passou a desenvolver essa facilidade, porque era um meio útil e adequado de comunicação. Eu acho que ela vai estar mais presente, mas nós vamos talvez viver um modelo, nós falamos em híbrido de automóveis, né? Eu diria que também virá um modelo híbrido de sociedade, onde parte vai ser feito pelo digital e parte pelo presencial. Então, eu acho que as empresas não voltarão 100% aos seus escritórios, porque eles viram que pode salvar muito dinheiro em aluguéis, em cafezinho, em tantas despesas como a manutenção no escritório. Muitos negócios perceberam a oportunidade de serem desenvolvidos, se não totalmente, mas pelo menos parcialmente pelo ambiente digital.
E de outra parte, as pessoas também ficaram mais carentes dessa proximidade, desse maior necessidade. As crianças ficaram com saudade dos colegas na escola, os colegas de trabalho, enfim. Então, eu acho que nós viveremos um sistema misto, onde o digital terá um papel fundamental, sim, mas será importante que a gente possa ter isso com equilíbrio e moderação, como já falamos, né? Aproveitar, nós temos 15 minutos ainda de programa. Hoje, um dos trabalhos que você realiza através da sua agência é com a reputação de imagem, né? Você trabalha muito esse conceito. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Muito obrigado, Rogério. Eu, justamente após essas experiências de mundo corporativo e o período que eu morei fora, no meu retorno, eu procurei fundar essa consultoria para me dedicar justamente a ajudar empresas e executivos a entender essas novas tendências da sociedade e como, principalmente, as suas organizações podem se integrar a elas, né? Durante muitos anos, a reputação foi medida muito a partir de indicadores mais concretos, os chamados indicadores tangíveis, né? A capacidade de produzir, de fazer produtos de qualidade, de ter bom nível de vendas, era suficiente para uma empresa ser bem-sucedida. Isso não é mais verdade. Hoje a qualidade virou uma commodity. Todo mundo tem que ter a qualidade. O consumidor não aceita mais algo que não seja um serviço, um produto que não seja de qualidade. Só que ele quer mais. Ele quer saber se essa empresa está gerando benefício para a sociedade, se ela está preservando o meio ambiente no seu processo produtivo, se ela permite um processo de diversidade em sua equipe de funcionários, como é que ela se relaciona com fornecedores, se na sua cadeia de fornecimento ao respeito também ao meio ambiente, não há trabalho escravo, trabalho infantil, de quando em vez de estoura um caso, a gente via que uma empresa sai de uma forma profundamente abalada. E mesmo agora, essas questões da diversidade, as empresas que não souberem se lidar, você vê movimentos muito intensos, movimentos populares, Vidas Negras Importam e outros tantos, né, que têm feito empresas modificarem as suas estratégias para poder integrar essas preocupações da sociedade. Então, justamente, eu tenho procurado trabalhar, estudar e procurar entender cada vez melhor essa questão para poder ajudar empresas. Eu faço também um doutorado atualmente com foco nessa questão da reputação, justamente para que eu possa estar preparado para ajudar empresas e executivos numa melhor compreensão desse processo e como, de forma genuína, verdadeira, transparente, a empresa poderá incluir novas práticas em sua atuação e integrar a sua estratégia a essas necessidades da empresa, da sociedade. Realmente. A semana passada, eu tive visitando uma empresa que ela era uma indústria de sorvete. Ela só produzia sorvete. Você não trouxe nenhum pra gente aqui? Rapaz, tá difícil, hein? Uma delícia. Michael vai brigar com você. E você vai ouvir aqui, você vai ficar de boca aberta ainda. Eu fui lá e conheci a empresa. E agora, recente, o executivo, o proprietário, me chamou para a gente conversar de novo sobre a empresa. Rapaz, ela mudou. O sorvete caiu 70% à venda. E ele teve que se reinventar. Hoje, ele fez a empresa dele, aumentou e está numa diversidade enorme, fazendo lanches, fez parceria com grandes chefes de cozinha. Ele faz lanches para entrega, ele pegou 2 grandes redes de fast food para entregar os produtos dele, coisa que ele nem imaginava. Foi levar as pessoas lá para tomar sorvete, ver se reanimava. Então ele fez essa transformação. Eu achei fantástico o que ele fez. Até bebida ele está produzindo hoje no espaço dele. Ele se reinventou por completo e ele tinha uma média de 90 funcionários. Hoje ele está com 150 funcionários e está expandindo a empresa. Isso que você falou é fantástico. A pessoa se redescobrindo no que ela é possível fazer com qualidade, né? É verdade. Esses impactos trazem muitos problemas. Alguns setores ficaram fortemente prejudicados. Mas, por outro lado, também, o seu exemplo mostra, surgiram oportunidades para tantas empresas e profissionais poderem desenvolver novas formas, mas será fundamental que haja sempre a preocupação como isso vai chegar para a sociedade. Então as pessoas hoje estão precisando de refeições, elas estão em casa, elas não estão nos escritórios, elas precisam comprar desses serviços de delivery, etc. Então isso acaba sendo muito útil nesse momento, né? É importante ter essa vinculação com a expectativa e a necessidade da sociedade. Michael, precisando de refeição?
Olha, eu sempre aceito. Aproveitando essa pauta, interessantíssimo esse trabalho que você realiza, né, sobre essa questão do conceito de reputação de imagem, né? E realmente é algo muito assertivo e muito necessário no mundo de hoje. Se você pudesse, eu gostaria de, por gentileza, pedir um exemplo mais concreto, né? Pedir um exemplo de algum problema que a empresa tenha, como que vocês atuam, quais são algumas diretrizes, algumas metodologias, né? Porque exemplos que você já citou aqui têm sido cada vez mais corriqueiros, né? Às vezes a empresa, ela tem recentemente, né? Não vou citar por ética, mas recentemente uma empresa aí desenvolveu um processo de seleção que acabou sendo muito polêmico depois, né? A princípio a ideia era muito boa, mas a execução e talvez a forma como foi absorvido pela comunicação feita com a sociedade foi mais problemática, né? E cada vez mais isso é mais latente na nossa sociedade. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que vocês ajudam esses executivos e esses profissionais a tomarem as atitudes corretas nessa relação. Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque muitas vezes, ao perceber essas transformações, muitas empresas procuram rapidamente reagir. Então tem lá o movimento Vidas Negras Importam, começam a surgir movimentos de trainees para negros, né? Então é importante que as empresas percebam que isso não é um fato isolado, que não pode ser uma medida única. É uma jornada, eu chamo isso de uma jornada da reputação. Então, haverá aqui a necessidade de uma grande transformação interna, um grande aculturamento das pessoas, das equipes, para poder receber essas pessoas. Teve um episódio recente também, em que o banco falou da questão também da presença de negros e acabou dando um escorregão dizendo, mas eu preciso baixar a régua de exigência para poder contratar negros. Ou seja, talvez isso seja verdade no sentido de que parte da população não teve as mesmas oportunidades de estudo e tal, mas ela não se colocou, essa empresa não se colocou da forma ideal ao expressar isso e teve que fazer uma série de correções de rumo. Então, são dois momentos. A correção de problemas, ela é emergencial. E a construção de uma direção positiva, ela não é emergencial, mas ela é fundamental para que a empresa possa fazer essa jornada, essa transformação e estar preparada para lidar com essa situação. Você pediu exemplos de construtivos que não sejam apenas de problemas. Por exemplo, eu ajudei grupos de concessionários de automóveis a preparar o retorno de suas atividades quando a quarentena começou a ser flexibilizada. Então não bastava você ter um álcool gel na porta, porque isso não era suficiente para o cliente se sentir confiante. Então era necessário um processo de conscientização dos funcionários todos para como isso, os cuidados que deveriam ser tomados, mas mais do que isso, comunicar claramente aos clientes, né, que tipos de cuidados e prevenção estavam sendo tomados naquela empresa. André, a gente sabe que toda essa modificação do modo de pensar é uma coisa que discute há muito tempo, né? A gente fala de sustentabilidade, das smart cities, e o grande ponto é o ser humano. Tem aí a nossa diferença cultural, que a gente está falando, tratando aqui nesse programa de hoje, tem todo esse processo transformador também de adequação à nova fase da sociedade depois da pandemia, mas eu acho que tem um fator muito forte, que é também saber para onde estamos indo. Você vê hoje, já chegando no final do programa, que o brasileiro, de um modo geral, as empresas aqui, elas sabem qual direção tomar de verdade? Olha, é uma pergunta bem profunda e bem difícil de responder. Eu acho que nós estamos em uma transformação, uma verdadeira revolução que está em curso. Nós não desembocamos ainda no final dessa transformação. Eu acho que há uma tomada de consciência, há uma percepção, a pandemia acelerou isso, e acho que o cuidado agora é que os aprendizados da pandemia, esse despertar de uma maior solidariedade, não sejam esquecidos, né? Tomara, muito em breve tenhamos aí as vacinas, a solução desse problema de saúde, mas a mentalidade não pode voltar a ser como era antes. Os cuidados com o meio ambiente, os cuidados, a proteção com as pessoas, com a sociedade de uma maneira geral. Então eu acho que sim, as empresas estão evoluindo, há algumas iniciativas muito saudáveis e é um processo que deverá ser aprofundado. Pessoal de casa te encontrar, André, rede social, LinkedIn, tem também o site da empresa, se puder passar também. Isso, é a Perennial, o site é www.4perennial.com.br, né? Perennial é com 2 N's de navio.
E também, como você disse, o meu LinkedIn, meu Instagram, André Senador. O Novofobia vai ter uma nova edição, você está preparando? Quem quiser comprar o livro, onde o livro tem a sua versão digital na Amazon, né? E no site da Berge, que é a Associação de Comunicação Empresarial, pode ser encontrada a versão física. Legal. Elias, considerações finais? André, foi uma entrevista muito bacana. Você domina bem o seu conhecimento é muito grande no que nós perguntamos. Quero agradecer a sua presença aqui e volte sempre aqui, porque estamos de braços abertos aqui te aguardando. Você e sua esposa aqui, muito simpática. Muito obrigado, a alegria foi toda minha, um prazer compartilhar esse tempo aqui com você e seu público. Michael Isaac, suas considerações finais. O Michael tem uma casa de chá, viu, André? Quer tomar chá? Verdade. Chá mesmo, não é chá verde, é chá. Às vezes a gente toma cerveja, mas também tomamos chá. Então, se algum dia quiser ir, muito bem-vindo ali na Augusta. Será um prazer. Muito bom. E em relação, faço das palavras do Elias minhas também, um imenso prazer revê-lo. E eu acho que de tudo que falamos fica uma dica muito importante aí para uma grande parte dos nossos ouvintes, que são empresários, né, são executivos, né? Antes de fazerem uma campanha aí, falem com o André, viu? Para não dar uma escorregada, que é muito importante, viu? Um imenso prazer de falar com você, meu amigo. Muito obrigado, foi todo meu. Antes de encerrar, só deixar um último pensamento com o André. Nós sabemos que a sustentabilidade, de modo geral, ela é muito mal interpretada ainda na sociedade. As pessoas no Brasil entendem ainda o sustentável como só ecologia. Não é isso. Uma discussão que nós temos de uma maneira positiva, entendendo que o sustentável é se abrir. Nenhum homem é livre se a sua mente não é como uma porta de vai e vem. Quando se abre-se para fora a fim de liberar as suas boas ideias e para dentro a fim de captar as boas ideias dos outros. Hoje, se você tivesse que definir esse momento seu de trabalho, a sua jornada pessoal, na tua existência, envolvendo todos os valores que você assimilou, qual seria a palavra-chave, André? Humanização. Eu acho que essa maior busca de uma proximidade com as pessoas, de entender o que está se passando e poder ser útil naquilo que a gente faz, o nosso trabalho, nossas atividades, com a sociedade, com as pessoas, com o planeta de uma maneira geral. Muito legal. Eu quero muito agradecer a participação do André Senador, que teve a honra de nos dar a presença dele aqui. É uma honra para a gente sempre recebê-lo. A Cristina, esposa do André, que gentilmente o acompanhou. Depois a gente vai conversar sobre imóveis fora do ar. André, obrigado por tudo. Satisfação tê-lo aqui. A alegria é toda minha. Um prazer muito grande. Muito obrigado. Um abraço. Agradecer também a presença do Elias Prestes. Obrigado, Elias. Michael Isaac. Luciano Pereira, nosso diretor de conteúdo, que hoje não esteve presente, com questões particulares. Vavá. Depois a cobra do Elias, que ele foi lá no sorvete e não trouxe nada, viu? Tá difícil assim, gente. Também, daqui a pouquinho, tem os meninos do Entretanto, que vão estar aqui, falando sobre ecologia, se não me engano, né? Maravilha. Exatamente. Bom, um abraço a todos os ouvintes. Desculpe pelo atraso de hoje. Sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Eco Bagagens. Até lá.